Fala pessoal, bem-vindos. Eu sou o André Pádua. Nesse momento você está assistindo o Polis aqui, Cia Podcast. E a coisa estourou de uma tal maneira lá em Brasília, nos ministérios, que culminou na demissão do ministro dos Direitos Humanos, agora ex-ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida. Por meio da ONG Me Too, vieram à tona denúncias de assédio sexual partindo do ex-ministro, que negou tudo. Entre as mulheres que acusam o ministro Silvio Almeida de assédio, segundo essa ONG, estão a Aniele Franco. Desejamos a mais profunda e sincera solidariedade, que ela seja acolhida juntamente com as outras mulheres que vieram aí fazer essa denúncia contra o Silvio Almeida em relação a esse assédio sexual provocado. E a gente deseja isso e nos perguntamos também por que motivo essas mulheres não encontraram dentro da institucionalidade da segurança pública do Brasil uma maneira, um lugar seguro para fazer essa denúncia. Nós nos perguntamos sobre isso. Sabe, segundo a imprensa que foi investigar essa situação, já estavam acontecendo situações envolvendo assédio sexual por parte, entendemos aí, do ministro Silvio Almeida, acarretando aí assédio vem de antes, não vem de agora. Então, imaginamos que houve um momento de insegurança a tal ponto que Aniele e demais mulheres que fizeram a denúncia junto à ONG se sentiram inseguras com a institucionalidade para denunciar um ministro que estava cometendo assédio sexual. Entendemos dessa maneira. Eu, particularmente, me interessava muito saber como o presidente Lula ia ver isso tudo. Eu fiquei bastante interessado sobre isso, por quê? É uma acusação, né? Essa acusação de assédio, ela é muito séria. E o Lula ele tem tido uma qual que é essa Lula? Só é culpado quando todo o processo em julgado for completado e decidir que é culpado a pessoa. Essa tem sido a posição do Lula nas mais variadas ações dele envolvendo algum tipo de processo judicial, inclusive com o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, que também está respondendo aí por algumas situações. Eu fiquei muito curioso para saber se o Lula ia usar esse mesmo artifício para ficar de uma maneira diplomática com o Silvio Almeida e com os demais envolvidos. Mas não, o Lula tomou um outro tipo de posicionamento que foi a demissão do Silvio Almeida. Vários amigos meus ficaram pasmos com o que aconteceu, porque eles nunca esperavam do Silvio Almeida algo como esse pela história que o Silvio Almeida tem. O que eu penso sobre isso? Eu vou comentar com vocês, mas antes eu peço aí que vocês se inscrevam no canal, dá curtida que esse vídeo é importante. A gente está falando situação de que pessoas erram e a gente precisa lidar com isso com muita seriedade. Comenta qual que é a sua posição sobre isso tudo, se você acha que é procedente, se você acha cabível o Lula ter demitido o Silvio Almeida, se vocês acham que foi muito, né, abrupto de demitir o Silvio, comenta aí também, compartilha esse vídeo para chegar com mais pessoas, para a gente poder levar esse debate para a sociedade brasileira em como um todo. O Lula, tem dito essa questão de só é considerado culpado quando o processo for julgado e a pessoa for da decisão ali e a decisão estiver culpado. Porque o Lula ele sofreu essa situação também no processo da Lava Jato, que foi traumática pra caramba para ele, naturalmente. Só que dessa vez, contrariando esse discurso dele, com a decisão que ele tomou, ele praticamente chamou o Silvio Almeida de culpado. Ele é culpado por assédio, haja visto ter demitido o Silvio Almeida. Então aí não houve a chamada presunção de inocência, até porque naquele momento em que o Lula estava conversando com o Silvio Almeida, não houve nenhum tipo de processo estabelecido para apurar a situação como agora existe. E longe de acabar. Então, o Silvio Almeida ainda não foi condenado, apesar da denúncia de assédio sexual partindo de uma ONG. Novamente, a gente reitera a importância de se acolher sem cobrar nenhum tipo de resposta nesse momento das mulheres envolvidas nessa situação de assédio. E essa situação é muito interessante porque caiu por terra ali a credibilidade de uma pessoa que se considerava extremamente séria e teoricamente, uma pessoa que se considerava aí imune a qualquer tipo de erros, porque ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, né? Uma pessoa de galardão dentro da sua área.
Só que quando nós colocamos essa pessoa num pedestal, nós terceirizamos uma responsabilidade. Responsabilidade, nos responsabilizar por nossas próprias atitudes. É muito mais fácil que Silvio Almeida fale alguma coisa, eu só faça ali o recompartilhamento, eu concordo, pronto, acabou, faça que meu ponto de vista seja copiado, seja só, né, um copia e cola do que ele falou. Então nós nos isentamos de raciocinar, de refletir, de criticar o que aquela pessoa em que nós temos uma confiança teórica, uma confiança conceitual, uma confiança de experiência vai nos falar. Hoje, dentro dos movimentos sociais, isso também já é debatido. Se vê, por exemplo, dentro do movimento negro, em relação à questão de gênero, mulheres elas são assediadas por homens negros. Então, há problemas nesse sentido. E entre questão de gênero, entre mulheres negras e mulheres brancas, mulheres negras são discriminadas pelas mulheres brancas. Essa conjuntura não é tão simples e a gente tem que levar nesse ponto de vista. As pessoas erram e por as pessoas errarem, nós temos o dever, nós temos a responsabilidade de estar o mais presente possível na nossa sociedade para debater sobre essas circunstâncias que têm acontecido. O que a gente viu agora, a falibilidade de uma pessoa que se considerava imune a erros, imune a errar, pelo menos da maneira como aparentemente errou. Novamente eu repito, quem condenou Silvio Almeida até agora foi Lula demitindo o Lula. Existe, pelo que eu percebi, pelo que eu li, um processo acontecendo e esse processo vai trazer aí resultados. A gente espera para ver os resultados desse processo. E eu sei que às vezes fica muito fácil falar, nossa, você tem que, né, trazer para si as responsabilidades, ir para os espaços de debate, para os espaços de fiscalização, estar atento ao que a sociedade está falando, entre outras coisas, considerando que você que está me ouvindo tem sua família, tem seu momento de lazer, está estudando, tem seu trabalho, enfim, tem mil coisas para conciliar com essa responsabilidade social. Então, fica mais fácil se tiver alguém ali representativo, uma representação nossa para estar ali tomando decisões por nós baseado em compreensões de que aquela pessoa ela mais acerta do que erra, né? E aí a gente precisa tomar sempre esse cuidado de que quando a pessoa erra, a gente tem que fazer um trabalho de resiliência, dar 2 passos atrás e repensar o que fazer. O que nos resta é isso, entender que as pessoas, não importa ao grupo social, ao movimento social que elas estejam, elas são falíveis. Não importa se você está na esquerda ou na direita, as pessoas são falíveis, a gente tem que levar isso em consideração para exercer a nossa cidadania com responsabilidade no Brasil como exemplo para o mundo. E o que aconteceu depois dessa situação toda? Primeiro, a gente esperou para ver como é que seria o posicionamento das pessoas envolvidas nessa situação toda. Especialmente do presidente Lula em relação a quem ocuparia o cargo de ministro dos Direitos Humanos, que antes ocupado pelo ex-ministro Silvio Almeida. Antes disso, a jornalista Mili Lacombe, ela lançou uma matéria extremamente interessante que eu quero compartilhar com vocês. A manchete da Lacombe é: acreditar em Aniele Franco sem cancelar Silvio Almeida. Ô, gente, tem umas coisas que eu fico impressionado. O cara, por ser de esquerda, por ter um currículo notório na área em que ele estava no ministério, agora ele tem uma imunidade. Não é assim que funciona. Ou se é assim que funciona, a gente tem aí que ter uma situação de harmonia, uma situação de equilíbrio para quem a gente vai direcionar essa imunidade, seja direita, seja esquerda. Se o Silvio Almeida ele for responsável por cometer assédio sexual, ele, como qualquer outra pessoa do mundo, nem menos nem mais especial, tem que estar sujeita às situações que virão dessa denúncia, se procedendo o resultado como ele sendo assediador nesse caso. Então a gente tem que esperar o processo ser julgado para entender qual que vai ser aí o resultado do processo. Se ele for considerado assediador, ele tem que ser considerado como qualquer outra pessoa que comete esse tipo de crime. E aí a gente aí começam a tentar enxugar gelo, sem cancelar Silvio Luiz. Então, assim,
Gente, vamos ficar só um pouquinho bravo, não vamos ficar muito bravo com o Silvio Luiz, não, que o que ele fez tem outras pessoas, estão sujeitas ao erro e tudo mais. Aí, quando uma pessoa que não é do agrado da Kombi, ou da esquerda, ou desse grupo, todo mundo fala, tem que cancelar, essa pessoa tem que ir pro lixo, essa pessoa tem que acontecer coisas piores com ela, enfim, tem que ser cancelada, tem que ser excluída do mundo, né? Tem que botar fogo, sei lá mais o quê. Então, há aí uma discrepância no que a sociedade brasileira ela está pensando em relação ao certo e errado. Como acreditar em Daniel Franco nesse momento, para a gente, é inquestionável. Agora, esse sem cancelar o Silvio Almeida, isso aí é muito complicado a gente debater isso nesse momento e querer construir um favoritismo, uma imunidade, uma infalibilidade em cima da pessoa. A gente tem que tratar a ambos com a devida humanidade, como a lei requer que a gente trate eles. Agora, como vai ser a resposta da sociedade em relação a isso, aí já é outra coisa, já é outros 500, né? Ou a Mili Lacombe está querendo dizer que alguém acusado de assédio não merece ser cancelado. Ela pode falar isso para a esquerda dessa maneira, para a direita ela pode falar uma outra coisa. Tem que julgar com o mesmo critério para X e Y, não julgar com critérios diferentes. Se ele cometeu um crime, tem que responder por aquele crime, e nesse pacote está o pacote da responsabilização que a sociedade vai levar até ele. Mas o Lula já escolheu quem que vai ficar no lugar do Silvio Almeida. Vai ser a deputada estadual pelo PT, Macaé Evaristo, de Minas Gerais, aqui do meu estado. Ela vai ocupar essa pasta do ministro Silvio Almeida a partir de agora e desenvolver o ministério lá da maneira como ela for organizar a gestão. Fala aquela coisa, né? Empoderou a mulher negra e tudo mais. A gente pode falar de empoderamento de mulher negra, sim, foi uma situação simbólica, né, o simbolismo ficar apenas exclusivamente no simbolismo. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo o seguinte: Lula, proporcione ao Ministério dos Direitos Humanos uma verba mensal, uma receita mensal equivalente ao que a saúde, equivalente ao que a educação tem, ou coloque uma mulher negra também para ser ministra da Educação, para ser ministra da Saúde, para ser ministra da Fazenda, ou então haja essa equivalência de receita, de investimento, porque é daí que vai sair essa questão da justiça social. Criar um ministério do nada, sem recurso, é um símbolo, mas o símbolo acaba na simbologia, não produz efeitos práticos na sociedade. E muito me espanta o Lula fazer isso tudo. Não dá esse voto de confiança ao Silvio Almeida. O Silvio Almeida não deve ser corintiano, porque o Lula, dentro das gafes que ele já cometeu nesse governo dele, está de relativizar agressão à mulher se você for corintiano. Dentro das gafes dele está isso. Então, o Silvio Almeida ele não deve ser corintiano. O Lula tem sido tão imprevidente em relação a esses comentários envolvendo questão de gênero, que a própria ministra, a ministra da Mulher, ela, quando o Twitter ainda estava operante, ela falou que ia conversar com o Lula, né, de uma maneira vedada ali, amiga, porque nem o presidente da República pode falar as coisas que ele tem dito. E assim, a gente só sabe que ela tinha essa intenção. O que aconteceu depois disso nós não sabemos. Então é isso que nós queremos dizer. Silvio Almeida, Luiz Inácio Lula da Silva, eles não são civis. Nós temos que tirar dele essa figura mítica e entendê-los como seres humanos que erram. Se a gente não entender dessa maneira, o nosso programa de sociedade vai ficar muito residual, muito superficial, e a gente vai ficar nesse negócio, beneficiando o nosso grupinho, em detrimento do outro grupinho que tem que desaparecer da face da Terra. E a gente tem que parar com essa mentalidade destrutiva e que não traz nenhum tipo de consenso social ou harmonia ou equilíbrio entre os diversos grupos sociais da sociedade brasileira. Mas é isso que a gente queria trazer no vídeo, a gente se vê no próximo, até lá para vocês.